Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje de forma mais abrangente, né, sobre as terapias digitais, tanto o contexto relacionado ao que é terapia digital, como é que é a formação, as aplicações clínicas, trazendo o contexto relacionado aos alguns artigos publicados, alguns dispositivos que já existem no mercado e, obviamente, a regulamentação também, tanto no Brasil quanto no mundo, né, o que que a gente está se espelhando desde então. Então imagine reduzir em quase 50% os reinfartos pós-infarto agudo do miocárdio apenas com um software. Assim, eu sei que parece meio abstrato, isso é ficção, mas é exatamente o que muito trabalho, muito aplicativo está trazendo, tá? As terapias digitais, né, o DTX, aí, quem for buscar, fazer aquela busca no Google, ainda um Google aí, né? Vai aparecer ali como terapias digitais DTX, né? Eles emergem como colocar assim, um pilar, né, um novo pilar. Não sei se pilar seria mais adequado, talvez seria muita presunção disso, né, mas como uma nova estratégia, melhor dizendo, da medicina. Há quem trata aí como pilar, porque é o que vai garantir a adesão terapêutica, né, que às vezes é muito difícil em muitos pacientes, né, unindo aí a tecnologia e a ciência clínica para tratar doenças via intervenções digitais. Já diferente já de um aplicativo de saúde comum, né, uma uma terapia digital, ele entrega e integra, né, intervenções terapêuticas baseadas em evidências por meio de software, visando prevenir, gerenciar ou tratar condições médicas. Em outras palavras, não se trata de um aplicativo de bem-estar, né, genérico, mas de verdadeiras terapias prescritas, desenvolvidas com rigor científico e validada clinicamente. Com origem nos primeiros tratamentos comportamentais online, em 2010, mais ou menos, as terapias digitais evoluíram para um subconjunto de software médico, né, na classificação lá da SAMD, né, em inglês, né, o software software médico, né, com foco específico em intervenção terapêutica, desde que tenha evidência. Tá, e eu vou pontuar aqui, onde é que entra essa questão da evidência. Qual é o resultado disso, né? É um software capaz de melhorar desfecho de saúde e ampliar o alcance de cuidados de forma que antes era inimaginável, tá? Surgiu lá como muito utilizado em saúde mental, mas vamos lá um pouquinho além disso, né? As primeiras terapias digitais, eles ganharam terreno na saúde mental, de fato, né? Por exemplo, terapia digital para insônia ou dependência química. Só que assim, hoje vemos uma expansão, vigorosa, além da área da psiquiatria, né, endereçando muito ali as doenças crônicas, sistêmicas e até a reabilitação física, né. Imagine um ambiente pós-alta de UTI, aquele paciente que tem como disfunção, né, nutricional importante, perdeu bastante massa muscular e a gente consegue, assim, ajudar bastante esse paciente e reduzir o custo, né, dos planos de saúde como um todo, né. Vou adentrar aqui, explorar um pouco aqui algumas das situações clínicas de terapia digital fora da saúde mental. Saúde mental já está cheio aí, né? Mas o foco desse vídeo aqui é fora da saúde mental, onde seus impactos já se fazem notar de forma bem clara, né? Falar um pouquinho aqui sobre diabetes, né, e as doenças metabólicas, no manejo da diabetes, né, as terapias digitais estão referindo, aliás, aquele, eh, um padrão de cuidado diferenciado, né, ele acaba redefinindo esse padrão, né. As plataformas de terapia digital para diabetes tipo 2 já demonstraram melhora expressiva no controle glicêmico, por exemplo, está aqui me passando o Blue Star, né, primeira terapia digital aprovada para diabéticos, que mostrou uma redução aí de 2 pontos na hemoglobina glicada em usuários comparado aos cuidados padrões, né. Essa melhoria equivalente ou superior a muitos fármacos, né, traduz-se em menos complicações a longo prazo. De fato, programas digitais de gerenciamento diabetológico, né, vamos colocar assim,
eles conseguiram reduzir internações hospitalares em 29% e visitas de emergência em 19% em populações de pacientes com diabetes, gerando uma economia significativa ao sistema de saúde. Já em outra análise, um aplicativo móvel, ele resultou em queda de 0,8% na hemoglobina glicada e uma economia aí de mais de $1.500 por paciente ano, né? Atribuído a menos complicações e hospitalizações, nesse contexto, tá? Tamanhos, ganhos clínicos, econômicos, né, posicionam as terapias digitais como aliadas potentes no combate à epidemia de diabetes, né, e é de fato uma epidemia. A gente tem que notar que essas soluções, elas atuam tanto de forma isolada, quanto combinadas às medicações tradicionais. Por exemplo, os aplicativos que ajudam a titular insulina ou monitora de forma continuada a glicose, interagindo com alguns sensores, né, interagindo dados em nuvens e, obviamente, também o uso de IA, né, da inteligência artificial, para recomendação personalizada, desde que validada por um ser humano. A gente vai tratar isso em outro momento, tá? Os resultados eles se estendem a condições metabólicas correlatas. Programas digitais de mudança de estilo de vida, ele tem promovido emagrecimento sustentado e uma melhoria de perfil lipídico e pressórico, reduzindo o risco cardiovascular futuro. Trabalho aí sobre isso, né, em especial sobre a hipertensão, eu trouxe lá em outro vídeo que a gente fala, né, que a gente combina sobre a American Heart Association, que trouxe esses outros detalhes, né? E assim, tá, vamos fugir aqui da diabetes, vamos focado aqui nas doenças cardiovasculares, né, já que a cardio aí onde cada advento cada evento adverso, né, ele tem um alto custo humano e financeiro. Aqui, as terapias digitais, eles acabam tendo uma revolução, né, vamos colocar aqui, uma revolução, uma evolução, vou chamar disso aqui, tá? Diversas evidências, né, de programas de pós-infarto e para insuficiência cardíaca também mostram impactos que, assim, vale a pena, que chama atenção, né? Em pacientes pós-infarto, por exemplo, infarto agudo de miocárdio, as intervenções digitais de reabilitação e monitoramento, eles vão reduzir, né, reduziram, melhor dizendo, em diversos trabalhos aí, né, em torno de 45% a taxa de eventos cardiovasculares maiores, né, em 3 meses, além de diminuir em 50% a rehospitalização nos 30 dias próximos, né. Esses programas combinando telemonitoramento de sinais vitais, coaching de atividade física, essa questão do coaching eu falei no vídeo anterior, né, sobre isso, sobre essas aplicações, né, adesão medicamentosa via lembretes, uma educação dedicada e personalizada, eles vão melhorar a mortalidade, vão melhorar a morbidade, né, de forma aí significativa. Na Polônia, um programa nacional de cuidados digitais após infarto reduziu a mortalidade ali em 12 meses em 40%, acompanhando a queda em 45% dos eventos cardiovasculares maiores de 3 meses. Tá? Outro estudo da Mayo Clinic, ele mostrou que adicionar uma plataforma digital ao cuidado cardíaco tradicional levou a 40% menos reinternações e visitas às emergências em 90 dias, além de uma redução média ali em torno de 40 quilos de peso e um pouco mais, né? Aliás, quase 11 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica desses pacientes que foram acompanhados. Na hipertensão arterial, alguns aplicativos de tratamento digital, melhor falado no outro vídeo lá sobre a American Heart Association, né, têm conseguido uma queda significativa de pressão arterial sistólica, né, comparável a medicamentos de primeira linha. Essas melhorias, elas traduzem menos insuficiência cardíaca e AVC no longo prazo. E eu acredito que é provocativo imaginar, né? Um remédio digital pode salvar tantas vidas quanto uma estatina ou um beta-bloqueador. Se a gente for analisar aí a taxa de redução, né, obviamente somente se ligando à taxa de aderência, uma monitorização em tempo real, a gente consegue tirar vários viés, né? Que a gente confunde vários trabalhos, né, que a gente não sabe o que acontece quando o paciente sai da linha ali da vista do médico, inclusive em alguns trabalhos, né. E a julgar pelos dados iniciais, a resposta parece caminhar para o sim, né, com a vantagem de eu posso falar, de atacar também a dimensão comportamental, como atividade física, dieta, adesão, muitas vezes
negligenciada no cuidado tradicional, né. Falando um pouquinho aqui das doenças respiratórias crônicas, né, como asma, DPOC, também acaba entrando também nesse novo momento, né, um exemplo aí é o uso dos inibidores inteligentes acoplados a plataformas digitais. O sistema Propeller Health, né, o PROP, né, com sensores em bombinhas de asma e também DPLC, né, conectados a um aplicativo de um software, né, demonstrou uma redução aí de 79% no uso de broncodilatador de resgate em pacientes asmáticos, né, e ó, DPLC também, paciente com broncoespasmo e que precisa dessas medicações, melhor dizendo, né. E assim, com a ajuda de lembretes, monitoramento de sintomas, feedback personalizado, esses pacientes controlam melhor a doença e necessitam de menos medicação de alívio, que é um indicador claro de melhora no controle clínico, né. Além disso, uma reabilitação pulmonar, vamos colocar aqui, digital, né, que superou as limitações geográficas e de acesso, permitindo que pacientes de DPLC realizem fisioterapia respiratória supervisionada de forma remota, inclusive, né. Uma revisão sistemática de 13 ensaios, né, com mais de 1.500 pacientes, acabou evidenciando que a reabilitação pulmonar via plataforma digital melhora mais a capacidade de exercício, a função pulmonar, a dispneia e a qualidade de vida do que uma reabilitação tradicional presencial. Em termos de desfecho, né, a gente espera que esse melhor condicionamento físico ele vai reduzir, obviamente, as exacerbações e as internações futuras desses pacientes. E é importante colocar o seguinte: as terapias digitais respiratórias, muitas vezes, eles integram alguns sensores wearables, né? São os vestíveis, por exemplo, os oxímetros, os medidores de picos de fluxo e a inteligência artificial para ajustar em tempo real os treinos respiratórios ou detecção precoce de alguns agravamentos. Quando a gente coloca, obviamente, esses sensores, né, eles precisam de eles são bem mais sensíveis, obviamente tem um custo por trás disso, e aí complementa aí na análise desse tipo de setor aqui, vamos colocar assim, algumas limitações que a gente já consegue enxergar, né. Mas, de qualquer forma, aí, como os benefícios eles são bem largos e a gente precisa de trabalhos que mostrem esse custo-efetividade, né, do custo mesmo, do valor, né, ponta a ponta para diversos níveis e tipos de pacientes diferentes, acredito que com um trabalho assim a gente consiga colocar na caneta mesmo ali numa calculadora, e de fato, né, trazer o dado de forma objetiva, tá? E assim, o pulmão do paciente passa a conversar com esse software, que é um terapeuta, né, e o resultado é um manejo mais fino da doença, menos idas ao pronto-socorro e uma maior autonomia do indivíduo. Lembrando que sempre isso tem que ser validado com algumas informações, com alguns gatilhos para a parte médica. E mesmo em doenças oncológicas, né, tradicionalmente territórios aí de cirurgia, químio, rádio, as terapias digitais estão ganhando um espaço também como coadjuvante nesse sentido, tá? E as terapias digitais em onco, eles geralmente focam em suporte ao paciente durante o tratamento. E podemos colocar aqui também, por exemplo, no tratamento pós, né, pós-químio, que a gente sabe que, dependendo dos sintomas do paciente, acaba reduzindo aí a taxa de adesão, né, o retorno desses pacientes, né. Então, a gente tem que melhorar a experiência e potencialmente os resultados, né. Esses aplicativos de acompanhamento de sintomas em tempo real, ele vai permitir monitorar efeitos colaterais da química, como náusea, dor, fadiga, e alertar de forma precoce a equipe de saúde quando ultrapassar um determinado limite ali de que realmente está causando uma queda, né, da performance, no tratamento do paciente, né. E já outros trabalhos aí vão indicar que esse tipo de intervenção ele consegue reduzir a severidade de complicações do tratamento e evitar interrupções prematuras de terapia oncológica, melhorando a aderência ao regime completo de tratamento, tá. Em de outra forma, né, um paciente em quimioterapia com uma terapia digital, com suporte, ele pode tolerar melhor essas doses planejadas sem precisar suspender o tratamento, o que em última instância impacta na eficácia oncológica. E obviamente também qualidade de vida e bem-estar, né, emocional tende a melhorar nesse contexto, ele tende a ter mais segurança e obviamente tem a adesão maior. As terapias, digitais oncológicas, elas oferecem modo de educação, técnica de relaxamento, orientação nutricional, contato direto com a equipe, o que vai empoderar o paciente a navegar aí
nos desafios do câncer, né, da área da oncologia, que ainda tem muita coisa ainda para a gente poder destrinchar nessa área. Algumas empresas pioneiras, né, como a Kaiku Health, a Voluntis e a Blue Note Therapeutics, né, eles já lançaram soluções para acompanhamento digital de pacientes com câncer. Um desses produtos, por exemplo, da Voluntis, ele obteve uma aprovação regulatória como primeira plataforma de gerenciamento de tratamento oncológico digital na Europa, né. Assim, os desfechos clínicos, eh, como sobrevida, progressão de tumor, ainda ainda estão em investigação, vamos colocar assim, ainda está em investigação, né, mas há indícios de que monitorar sintomas via terapia digital pode até prolongar a sobrevida desses pacientes, né. Um estudo em câncer de pulmão mostrou ganho de meses de sobrevida de pacientes que reportavam sintomas via aplicativo, possivelmente por permitir intervenções precoces e otimização do cuidado. E lembrar que não é prolongar a vida, é prolongar a vida com qualidade ainda, né. Então, no mínimo, as terapias digitais oncológicas, eles agregam valor em experiência do paciente, eficiência do sistema, menos idas necessárias à emergência e dados em tempo real para decisões clínicas, tá? Falando aí sobre a parte de reabilitação, né, física e neurológica, é outra eh, fronteira, né, que as terapias digitais eles vêm florescendo. Pacientes em recuperação de AVC, por exemplo, né, pode usar os sistemas digitais com exercícios terapêuticos em realidade virtual ou jogos mais sérios para reabilitação, para reabilitar, né, funções motoras e cognitivas de domicílio, obviamente sob supervisão remota de um fisioterapeuta. Essas abordagens não apenas ah, ampliam o acesso, né, superando barreiras geográficas e de locomoção, mas também demonstram eficácia similar à reabilitação convencional em ganhos de função, com a vantagem de maior adesão por serem interativas e possíveis de integrar o cotidiano, né? Em dores crônicas musculoesqueléticas, como lombalgia, aplicativo de exercícios guiados, com feedback em tempo real. Ah, o que mais? Eh, por exemplo, uso de câmeras ou sensores, né, como o pessoal da arquitetura já utiliza já sensores na casa de idosos, por exemplo, né, se ele tem uma possibilidade de ter queda, se o idoso tem uma maior chance de ter queda, isso inclusive foi um prêmio já antes da pandemia, inclusive, né, que um grupo aí de arquitetura para casas de idosos, né, não é lar de idosos, é para casa de pessoas idosas, né, em que conseguia prever, né, se esse paciente poderia ter mais chance de queda nos próximos, nos próximas semanas e meses, e você reduzir ali os impactos, né, modificando a arquitetura da casa em si, né. Então, todos esses sentidos eles têm reduzido, né, melhorando ali a mobilidade do paciente, evitando a cronificação e diminuindo a necessidade também de opioides, se a gente colocar assim, que é um idoso que cai mais, por exemplo, né. Doenças neurológicas, né, começa a ser alvo também das terapias, digitais, como reabilitação de memória pós-TCE, treino cognitivo em Alzheimer, que aquele paciente está no início ali do Alzheimer, melhora do equilíbrio em paciente com Parkinson e várias outras, né, até mesmo em áreas de saúde da mulher, né, terapia digital para sintomas da menopausa, por exemplo, o acompanhamento da gestação, alguns até com sensores de quanto é que contrai, né, no parto, até para saber o tempo de distância de uma contração uterina para outra, com alguns sensores, para ver se ela vai para o hospital no momento adequado, né? Doenças autoimunes, aplicativo para adesão e manejo de fadiga em artrite reumatoide, né? Tem candidatos digitais aí. Assim, seja de qualquer esfera, né? Onde comportamento, educação de paciente, monitoramento contínuo que influencia o desfecho e até a monitorização de um dado objetivo, né? Eu acredito que esse seja onde é que a gente vai evoluir bastante, né? A mensuração de uma oximetria, dessa da contração uterina e diversos outros que a gente pode fazer um brainstorming aqui que vai surgir diversas outras alternativas, inclusive que ainda não existem, né? Acaba sendo um terreno fértil aí para essas terapias digitais. E a mensagem aqui é clara, provocativa, de diabetes a câncer, de infarto da PLC, terapia digital vem comprovando, né, que bytes e bits, né, podem salvar vida e dinheiro, complementando e às vezes potencializando as terapias tradicionais. Vamos pontuar um pouquinho aqui sobre o aspecto regulatório. Eu vou puxar, né, Estados Unidos, Europa e o Brasil também,
É interessante falar sobre Estados Unidos e Europa, porque esses aplicativos eles vão transcender algumas barreiras, né, inclusive limites geográficos. Quem se sentir confortável que às vezes tem alguma solução fora do Brasil, que tenha apropriação com língua, e hoje o aplicativo é muito fácil ter tradução em diversas línguas, né, ao mesmo tempo. A gente só precisa estar adequado e eu acredito que a gente tem que confluir nessa regulação em algum momento entre todas as regulamentações do mundo, né, e eu acho que por isso que a gente precisa entender como é que vem caminhando isso, de forma paralela. Com esse avanço, né, das terapias digitais, ele precisa de um marco regulatório atualizado, e eu espero que essa atualização ocorra na velocidade que ocorre atualizações da tecnologia, né. A gente está diante aí de softwares de prescrição, né, e que exigem que agências sanitárias tanta tanta diligência quanto novos fármacos, né. É tratar como um novo fármaco, só que de forma muito mais rápida. Já é bem sabido já que as novas empresas que vão valer 1 bilhão, né, os novos unicórnios, vão ser empresas de uma pessoa. Imagine se um médico chega e desenvolve uma aplicação que resolve a vida de muita gente, né. E isso é possível, né. Nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, essas abordagens regulatórias para as terapias digitais, elas estão evoluindo ainda em ritmos diferentes, mas estão evoluindo, né. Por exemplo, nos Estados Unidos, que tem a FDA, né, aqui nos Estados Unidos, as terapias digitais, elas são, majoritariamente enquadradas como Software as a Medical Device, né, SAMD, e a sigla aí que eu coloquei da outra vez lá pela FDA, que é a Food and Drugs Administration, né, que é tipo uma Visa brasileira, Visa nos Estados Unidos, melhor dizendo. Isso significa que são tratados como dispositivos médicos do ponto de vista regulatório, sujeito a uma avaliação de segurança e eficácia. Não há, até o momento, uma categoria exclusiva, ó, isso aqui é terapia digital, no arcabouço, né, no framework regulamentório americano, né. Elas seguem as vias tradicionais de dispositivo, né. Muitas terapias digitais de ponta obtiveram, autorização da FDA como dispositivo de classe 2, né, que é frequentemente por meio de processo, se eu não me engano é do 510, né, é o processo, quando há um dispositivo predicado equivalente já aprovado, ou seja, já existe um dispositivo já que seja igual, mas que já esteja aprovado, é o 510 lá, né. Ou via do de novo, né, quando a terapia digital ela é inédita, sem precedente regulatório. Por exemplo, aqui, coloquei aqui o Reset, né? A terapia digital da Peer Therapeutics, que é para transtorno de uso de substância, né? Entrou para a história lá em 2017 como primeira terapia digital aprovada pela FDA através do percurso do de novo, né? Então, pouco depois, seu análogo para o transtorno opioide, que é o Reset, ou também foi autorizado. Outro marco foi o Endeavor RX, né, or X, né, que é da Akili Interactive, que é um videogame terapêutico para TDAH pediátrico, primeiro videogame prescrição a receber o clearance aí, o 510, né, que tem o predicado, que já tem, dispositivo, que o videogame já existe, né, mas ele trata como software de terapia, né. Foi o primeiro aí, o videogame prescrição da FDA. Após demonstrar melhora de índice de atenção em criança com TDAH, aí quando começou a mostrar de fato, melhora nisso, aí acabou, destrinchando bastante, né. Então, desde então, a FDA já liberou mais de uma dezena aí de terapias digitais para uso clínico, incluindo aplicações em, diabetes, como é o caso da BlueStar, que a gente comentou mais cedo, né, e a insônia, dependência e diversas outras, terapias por aí, né. Só que assim, o que vale ressaltar aqui, tá? Programas regulatórios inovadores, né? A FDA lançou um piloto de pre-certification, pre-cert, né, em 2019, para agilizar aprovações de softwares médicos. Embora esse programa tenha sido experimental e foi substituído por ajustes no processo padrão. Então, atualmente, as terapias digitais, eles seguem essencialmente o mesmo rito de dispositivos médicos, tá? Submissão de dossiê, né, de estudos clínicos, geralmente em estudo pivotal, equivalente à fase 3,
uma avaliação de software como cibersegurança, usabilidade e plano de monitoramento pós-mercado. Durante a pandemia Covid-19, a FDA ele chegou a flexibilizar de forma temporária, né, a exigência de pre-market notification, né, as notificações pré-mercado, né, para certas terapias digitais psiquiátricas, que ele acabou reconhecendo, né, um baixo risco e alta necessidade dessas ferramentas em emergências públicas, né. E hoje o nível do escrutínio, né, voltou ao normal. Nos Estados Unidos, a categoria de software como dispositivo médico, ela está bem, bem definida, né, e alinhada aí ao Fórum Internacional. Aqui eu coloquei o IMDRF, quando falar do Brasil, da Anvisa, eu vou voltar a falar desse fórum aqui de novo, né, garantindo aí que desenvolvedores de terapias digitais saibam exatamente em qual caixinha regulatória seu produto se encaixa. Ainda assim, persiste um desafio de adaptação do modelo de evidência, né? Diferentemente de uma droga, um fármaco que passa por fase 1 a 3, a terapia digital muitas vezes se apoia em estudos menores, né, e um real world data, né, dados do mundo real, né, que tem seus prós e contras, né. A FDA, ela ciente disso, tem incentivado abordagens com estudos mais, vou colocar aqui estudos mais pragmáticos, né? E uso do real world evidence, né? Evidência do mundo real, né? Na avaliação dessas terapias digitais. Assim, o mercado americano hoje é visto como relativamente ágil e previsível para o lançamento de terapias digitais, não por acaso. 89% das empresas da área preferem iniciar a aprovação nos Estados Unidos em vez da Europa, conforme foi uma pesquisa lá de 2021, tá? E falando em Europa, né, que é a avaliação do CIMARC, MDR e o exemplo alemão também, que eu vou tratar aqui do DIGA, né, que o DIGA também serve para diversas outras ponderações. Na Europa, aí, o panorama regulatório, né, das terapias digitais, ele passa por dois eixos. A regulação como dispositivo médicos, sobre a MDR, que é válida em toda a União Europeia, né, e iniciativas nacionais de incorporação e reembolso. Discutir em alguns vídeos anteriores a questão de pagamento, né, de reembolso e tudo mais, sendo o caso mais notável da Alemanha, aí, que é com as DIGA, né, que eu acho que vale a pena colocar DIGA ou DIGAS, né, DIGAS. Em termos regulatórios, não há uma categoria separada de terapia digital na Agência Europeia de Medicamentos, que é na EMA, tá? Assim como também nos Estados Unidos também não existe, né? Ah, como a EMA ele lida com drogas, com fármacos, né, as terapias digitais eles continuam sendo regulamentados pelas normas de dispositivos médicos. Eles são tratados como dispositivos médicos e acho que deve continuar assim durante algum tempo até a gente entender melhor, não somente na Europa. O novo regulamento europeu de dispositivos médicos, que é o MDR, né, que está em vigor desde 2021, né, ele abrange explicitamente softwares médicos. É, é mais explícito, né? Assim, uma terapia digital na Europa tipicamente precisa obter marcação CE como dispositivo, passando por um organismo notificado conforme seu risco, que vai de classe 1 a 3. A maioria das terapias digitais até hoje foi certificada como classe 1 ou 2A, risco baixo a moderado, né? Dado que geralmente não são críticas à manutenção da vida, né? E isso eu acredito que deva permanecer ainda, porque precisa ter uma intervenção médica, né? Qualquer coisa que tenha uma criticidade em relação à manutenção da vida, a gente vai ter que entrar em outro momento aí da história, né? Antes de 2021, tinha a antiga diretiva MDD, né, que é considerada que é mais branda, né? Já sobre a atual, que é a MDR, os requisitos ficaram mais rigorosos, especialmente em evidência e vigilância pós-mercado. Muitas startups estão enfrentando aí dificuldades adicionais para a certificação. Isso não é por acaso, né? Conforme eu coloquei, uma sondagem mostrou que 90% das empresas de inovação médica preferiam a via americana, que era mais previsível, do que navegar pela complexidade do MDR europeu. Apesar disso, diversas terapias digitais já possuem a marca CE, né? Eu acredito que vocês já viram diversos produtos, dispositivos nessa marca CE aí, que é a marca europeia, né? Até por volta ali de 2022, mais ou menos, contabilizava que mais de 25 produtos com a marcação CE na Europa, versus 14, né, com FDA clearance, né?
e outros com ambos também, né. E assim, a Europa não ficou para trás em aprovar as terapias digitais, mas sim em criar, como eu posso colocar, sistemas de adoção. Aliás, um ecossistema de adoção. E é nesse ponto aqui que eu quero chegar disso tudo aqui, o exemplo da Alemanha, né, em 2019, o país ele implementou a Lei da Saúde Digital, que criou o programa DIGA, ou DIGA, né. Não vou, me prestar a falar em alemão aqui, né, mas vamos colocar aqui como DIGA ou DIGA, tá, esse programa, né. Esse o tem uma versão, né, o Fast Track Diga, o Daiga, ele estabeleceu que certos aplicativos médicos certificados, ali, aqueles classe 1, 2A, né, pode submeter, né, a essa agência reguladora alemã, né, também não vou falar o nome da agência reguladora aqui, mas é uma agência reguladora alemã para avaliação de segurança, funcionalidade e, obviamente, os benefícios clínicos, né, com evidência, claro, tá. E uma vez aprovado e listado no diretório DAIGA, esses aplicativos tornam-se prescritivos por médicos e reembolsados lá pelo seguro o sistema de saúde público alemão, né? Aí acompanha, consegue alcançar em torno aí em quase 74 milhões de alemães, né? De cidadãos, porque tem uns contextos fora lá da Alemanha que consegue abarcar fora da Alemanha também, mas vamos colocar aqui 74 milhões de cidadãos que estão disponíveis para esse tipo de sistema público alemão, tá? Trata-se do ele é o primeiro modelo de larga escala de reembolso de terapia digital no mundo, que posicionou a Alemanha aí na vanguarda, né. Os números atualizados até recentemente, aí havia 60, talvez um pouco mais do que isso, DAIGAs listadas, né? A maioria já com aprovação definitiva e algumas com aprovação provisória, dependendo de algumas documentações e níveis de evidência, né? E isso aí que a gente consegue cobrir uma gama de indicação de saúde mental, metabólica, neurológica e tudo mais aquilo que a gente discutiu. Desde o início do programa, lá de setembro de 2020, até setembro aí de 2023, vamos colocar aí 3 anos, né, já haviam sido emitidas aí mais de 374 mil prescrições de Daigas, totalizando aí 113 milhões de euros pagos pelos planos públicos. É um bom valor, né? Os critérios para uma terapia digital virar Daiga incluem demonstrar efeito de cuidado positivo. Efeito de cuidado positivo. Ou seja, ele tem que ter um benefício médico direto, né? Ele melhora em desfechos clínicos, melhoras estruturais, processuais, como aumento de adesão, conveniência, isso tem que ser medido de forma objetiva. Uma peculiaridade é a listagem provisória, né? A empresa pode listar o produto com evidências iniciais e tem 12 meses para comprovar um estudo mais robusto, né, o seu valor, durante os quais o aplicativo já pode ser prescrito e reembolsado. Isso trouxe, na realidade, né, uma agilidade, embora algumas terapias digitais tenham sido removidas ao fim do período por não atingirem evidência satisfatória. Outros países europeus observam de perto o modelo alemão, né, como a França e a Bélgica, que iniciaram em programas pilotos semelhantes, né. Em nível europeu, discute-se integrar a terapia digital ao repertório terapêutico da EMA, combinada a fármacos. Por exemplo, aprovar um medicamento mais um aplicativo de forma conjunta, né? Ou seja, um acompanhamento por aplicativo com essa medicação, né? Mas assim, nada oficial ainda, tá? Nada oficial. A Europa ela regula a terapia digital como dispositivo e começa a desenvolver vias de adoção e reembolso, como o DAIGA na Alemanha. Obviamente que vai enfrentar aí desafios de padronização sobre o MDR e uma variação entre alguns países com algumas legislações específicas para cada país dentro do bloco europeu. O velho continente, né, que outrora era terreno mais fácil para as health techs, né, hoje vamos colocar que ela convive com uma crítica de excesso de burocracia, ao mesmo tempo que serve de laboratório, né, de políticas públicas inovadoras, como é o caso do DAIGA, para a saúde digital, né. E aqui vamos trazer sobre o Brasil, né, sobre a Anvisa. Já por cá, né, no hemisfério sul do planeta, aqui do nosso lado, né, o tema das terapias digitais ela ainda engatinha, né, em comparação com os Estados Unidos e Alemanha, apesar de que eu acho que tem alguns pontos positivos de forma geral, né. Mas, esses pontos positivos eu coloco como passos importantes
que foram dados que foram super importantes, foram cruciais para que a gente possa dar esse encaminhamento, tá? Por muito tempo, os softwares na saúde eles foram regulados de forma indireta, via normas de equipamentos físicos, né, como a RDC 185 lá de 2001, tá? Obviamente que de um momento reconheceu-se aí essa defasagem, a Anvisa aprovou agora em março de 2022 a RDC 657. A RDC 657, que é de 2022, que é considerado o marco regulatório para o software como dispositivo médico, né? Mesmo mesma mesmo mesmo nome, né, mesma classificação que, se a gente for traduzir, que os Estados Unidos deu, né, software como dispositivo médico aqui no país. Essa resolução que está desde julho de 2022, ele define o software como um dispositivo médico, como software ou aplicativo destinado a finalidades médicas, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção. Que aí tem a questão da questão do pacote do SUS, né? Então aí entra a anticoncepção também, independente de ter um hardware, né, dedicado ou não. É assim, um aplicativo móvel que auxilia no tratamento de uma doença passou a ser explicitamente um dispositivo médico regulado, desde que faça alegações clínicas. Essa RDC 657 excluiu da exigência regulatória software de bem-estar sem finalidade médica, aparelhos de gestão administrativa, softwares embarcados já eram cobertos, né, pela regulamentação do dispositivo físico. Inspirado lá naquele fórum que eu coloquei, o MDRF, né, a norma brasileira ele classificou o software médico, né, em 4 categorias de risco, que vai de classe 1 a 4, de menor ao maior risco, conforme o impacto potencial ao paciente e o tipo de função que ele desempenha. Por exemplo, um aplicativo que só armazena dados de pressão arterial para acompanhamento seria classe 1. Já um software que auxilia no cálculo de dose de insulina com base em glicemia e alimentação seria um classe 2, né, um risco moderado. Já um algoritmo de triagem de AVC crítico seria um classe 4 já, porque aí tem um risco máximo, né? Porque, inclusive, o tempo, né, de resposta que tem que dar e o impacto que isso pode trazer caso tenha algum problema. E assim, de modo geral, né, a Anvisa agora ela requer que desenvolvedor de terapia digital apresente uma demonstração de desempenho clínico, validação científica, né, descrição detalhada do algoritmo com evidência, segurança e eficácia, consideração de cibersegurança, tem que ser isso no mundo todo, tá? Interoperabilidade, né, em especial aí do protocolo FHIR HL7, a gente vai discutir em outro momento, tá? Gestão de risco e privacidade de dados. Essa convergência aí com normas internacionais visa dar confiança, né, de que uma terapia digital aprovada é eficaz e segura, tal como se espera de um medicamento ou um dispositivo tradicional, né? Só que assim, apesar do avanço conceitual, alguns desafios eles permanecem no Brasil. Um deles é que a RDC 657 ele regula o produto em si, o produto, né? Mas não criou um procedimento específico para autorizar a empresa desenvolvedora. Que aí nós temos outros questionamentos, né? Hoje, fabricantes de software médico precisam de uma AF, né? Que é autorização de funcionamento. Nos mesmos moldes de uma fábrica de equipamento. Ou seja, a legislação sanitária de uma fábrica de raio-x se aplica a uma startup de aplicativo. Pronto. Eu acho que aí vocês conseguem entender aí como é que a gente se encontra nesse momento, né? Essa falta de um ajuste fino, ele gera dúvidas e, obviamente, potenciais atrasos, como inspecionar uma fábrica de software. Poxa, como é que vai inspecionar uma fábrica de software? Né? Quais os requisitos de boas práticas vai se aplicar? Há um entendimento de que será preciso adaptar essas normas, mas até lá as empresas enfrentam certa nebulosidade regulatória, vou colocar assim, uma zona cinzenta, né, de regulação. Além disso, não temos no Brasil nenhuma via acelerada de aprovação das terapias digitais, equivalente ao de novo ou fast track estrangeiro, né? O de novo nos Estados Unidos e o fast track na Europa, né? Cada software médico inovador ele segue trâmite de registro convencional que pode levar muitos meses. Outro gargalo é incorporação de reembolso. Aí, um dado nosso, né, que aí acho que todo mundo sente na pele.
não há nenhum programa de saúde pública ou suplementar que inclua explicitamente terapia digital como opções cobertas, né? O SUS ainda não define protocolos envolvendo terapias digitais e as operadoras de plano eles não carecem de diretrizes da ANS para custear essas soluções. Esse vácuo, né, significa que mesmo reguladas, as terapias digitais elas podem enfrentar dificuldade de atingir os pacientes devido à falta de modelagem de pagamento mesmo, né? Um círculo vicioso aí que acaba freando a inovação. Falando um pouquinho aqui sobre o HL7 Fire, né, as questão da interoperabilidade nacional, né, que é um ponto crítico, né, o Brasil ele avança na implementação aí do Open Data SUS, né, que é o padrão FHIR, a gente fala FHIR, mas escreve aí FHIR, né, de integração, mas muitas instituições não estão preparadas para entregar dados de aplicativos externos ao prontuário do paciente. Em termos de cenário atual, poucas terapias digitais formalmente registradas na Anvisa, a maioria dessas iniciativas estão em fase piloto, né, ou aguardando definição de estratégia regulatória. Assim, já vemos movimentações, por exemplo, softwares com IA para auxílio diagnóstico, como detecção de nódulos de imagem, né, que acabaram recebendo registro aqui. Startups brasileiras de terapia digital começaram a surgir, especialmente em saúde mental e doenças crônicas. Inevitavelmente pressionarão por maior clareza e requisito de evidência clínica local, caminho de aprovação mais célere, reconhecimento como ferramenta terapêutica pelos órgãos de saúde. O Brasil está correndo aí atrás da regulação para não ficar à margem dessa revolução das terapias digitais, mas muitos desafios, não só regulatórios, mas estruturais também, né? Da burocracia, a ausência de incentivos de mercado, ainda precisa ser superado para que o país escolha todo o potencial das terapias digitais, né? Em relação aos desafios, né, que é a hora que a gente colocou sobre os desafios, se as terapias digitais abrem uma fronteira, de forma muito mais entusiasmada, também traz esses desafios que a comunidade médica, os próprios desenvolvedores, os reguladores, a gente vai precisar enfrentar, né. São questões que vão desde a tecnologia até a sociologia, né, e determinarão quão longe as terapias digitais chegarão a impactar populações. Entre os principais desafios, a própria interoperabilidade, como eu coloquei, né, que integrar essas terapias digitais ao ecossistema de saúde existente, ele não é trivial. De que adianta um aplicativo genial se ele opera no silo, né, ali desconectado do prontuário eletrônico ou dispositivos do paciente? Como é que a gente vai justificar isso? Essa falta de interoperabilidade, ele prejudica a fluidez de informação. O médico pode não receber dados gerados pela terapia digital e vice-versa. Então é importante que as terapias digitais conversem com o sistema de registro, né, de prontuário, via os padrões abertos, como o protocolo HL7 FHIR, né, e com dispositivos de IoT, né, internet das coisas, como sensores, wearables, são os sensores mesmo, né, os dispositivos, né, os vestíveis, né, de diferentes fabricantes, porque eles criam dados, mas eles não acabam se comunicando. A gente precisa de um protocolo de conversa, né, uma comunicação em comum, né, entre eles. Sem isso aí vai estar fragmentado e vai ter uma resistência do serviço de saúde em acabar adotando, né. Os reguladores eles já cobram já esse aspecto. A RDC 657, por exemplo, exige declarar a especificação de interoperabilidade e compatibilidade do software médico. Alcançar uma verdadeira interoperabilidade, eh, vai que requer um investimento em infraestrutura de TI hospitalar e de API aberta também, né, um caminho aí que sistemas públicos e privados precisam acabar trilhando junto. Em relação à segurança de dados e privacidade, que eu venho falando também bastante, como são aplicações puramente digitais, essas terapias inevitavelmente lidam com volumes massivos de dados sensíveis de pacientes, como histórico clínico, sintomas diários, padrões de comportamento, né? Isso acaba tornando alvo potencial de ataque cibernético e vazamento. Garantir essa cibersegurança robusta, ela tem que ser mandatória, tá? Uma criptografia de ponta a ponta, armazenamento seguro em nuvem, teste de penetração regular, plano de resposta a incidente, e além disso, a privacidade deve ser protegida conforme as leis da LGPD, né, com o uso ético de dados, consentimento informado de paciente sobre o que será coletado e compartilhado. Qualquer incidente de segurança ele vai minar, né, a confiança de usuários e profissionais, e assim o design das terapias digitais precisa ser secure by design, seguro o próprio desenho dele, né, tem que ser seguro. E as empresas devem manter um compliance bem estrito relacionado a isso. Os órgãos reguladores já estão enfatizando, né, que a Anvisa
Ela avalia critérios de cibersegurança e anonimização de dados no registro do software. Aí vem a blockchain para isso. Então, talvez a solução esteja no blockchain, que ainda é um contexto ainda que poucos ainda conseguem fazer, né? Conseguem ter uma adesão, vamos colocar assim. Assim, pessoal, sem confiança não tem adesão também, né? Então, um escândalo aí de dados expostos poderia frear todo um setor que está nascendo, né? O outro ponto são a adesão e engajamento do paciente, né? A eficácia da terapia digital ele depende da participação ativa do paciente. Se ele não usar o aplicativo, nada feito. E aqui talvez seja o calcanhar de Aquiles das terapias digitais, né? Manter os usuários engajados em longo prazo, né? Muitos estudos mostram que ferramentas digitais de saúde eles sofrem com alto índice de abandono, que é o dropout, né, algumas semanas antes ou meses de uso, seja por esquecimento, falta de motivação ou complexidade do uso, né, a adesão aí vai acabar vai acabar caindo, né. Mesmo aplicativos consagrados, eles enfrentam isso. Por exemplo, o Blue Star, né, ele tem aprovação na FDA, tem uma efetividade real, né, agora tem uma baixa taxa de utilização se a gente colocar no universo, né. Então, mas para isso os médicos precisam entender do que se trata ali, até para poder cobrar e ver que está acompanhando de forma adequada os pacientes, né. Notificações inteligentes, sem ser irritantes, por exemplo, chatbots, mais humanos, proativos, metas, recompensas, né? E a gente tem tanto mecanismo de recompensa, de cartão, de clube, de vantagem e tudo mais, por que que isso não relacionado à área de saúde? E tem também, tá? Relacionado à área de saúde. Quantas tem aí usando algumas blockchains, algumas criptos, enquanto a gente caminha, a gente ganha cripto, né? Quanto mais a gente caminha, por exemplo, a gente ganha cripto. E por aí vai. Tem que ter a ver, é uma integração, uma conversa melhor relacionado a isso, né. E obviamente o médico tem que estar integrado nesse loop aí, então não adianta ele ficar fora, porque senão não vai rolar, tá. Sobre escalabilidade e sustentabilidade, né, algumas terapias digitais mostram ótimos resultados em estudos pilotos ou coortes pequenas, porém na hora que escala para dezenas a milhares de usuários, aí surgem outros desafios técnicos e operacionais, né. Será que a infraestrutura aguenta, né? Os algoritmos mantêm performance com mais diversidade de usuário? A equipe suficiente para suporte e monitorar esse alerta em larga escala? A escalabilidade também tem dimensão econômica também, né. Os modelos de negócio precisam suportar crescimento sem explodir o custo. A nuvem ela facilita escalar o servidor, mas escalar a intervenção humana, né, pode ser um gargalo aí. As terapias digitais puramente automatizadas escalam melhor, porém, muitas vezes um toque humano, né, vai acabar aumentando a eficácia aí, né, o híbrido digital humano. E assim, encontrar modelos híbridos escaláveis acaba sendo um quebra-cabeça. Talvez IA conversacional, que eu já falei sobre bot em outro vídeo, né, assumindo parte aí, né, como triagem de pacientes que mais precisam de contato humano. Além disso, evidências de mundo real ao escolar devem ser recolhidas para confirmar, né, que os ótimos resultados iniciais se mantêm na população em geral. Né? Programas robustos de real world evidence, né, evidência de mundo real e vigilância pós-mercado são essencial para ajustar a terapia conforme necessário e garantir a qualidade contínua. Sobre reembolsos e modelos de pagamento, né, uma barreira prática gigantesca. Quem é que vai pagar por isso? Né, sem um código de procedimento, um entendimento claro de reembolso, muitas terapias digitais vão ficar restritas a projetos pilotos ou pagamento direto do paciente, né. Então, não rola. Nos Estados Unidos, algumas poucas terapias digitais, prescrições de terapias digitais, conseguiram aqui os códigos lá nos Estados Unidos é o código CPT, né, ou acordos com seguradoras ou empregadores para serem custeados. Na Alemanha, o DAIGA, né, que a gente já discutiu. No Brasil, a gente está atrasado mesmo, tá? Não tem uma comparação oficial aí no SUS, nem diretriz da ANS para planos privados. A consequência aí é um abismo entre validação e adoção, né? As startups podem até demonstrar eficácia, mas não conseguem monetizar ou difundir sem modelos de pagamento. Pressionar por política de reembolso acaba sendo urgente nesse quesito. E aqui envolve educar pagadores sobre o valor das terapias digitais, mostrar redução de custo hospitalar, melhorar a produtividade, que é no caso de empregador, né, etc. O, o- a saúde baseada em valor, né, o Value-Based Healthcare, ele pode ajudar aqui. Né, se a terapia digital prova que evita eventos caros, como internações, né, pagadores deveriam se interessar. Modelos inovadores também surgem, pagamento por performance, por exemplo
né? Uma remuneração maior se o paciente atingir certas metas de saúde via terapia digital, ou assinatura populacional, plano pagando acesso anual, uma solução para todos esses beneficiários, né? Então, assim, sem uma viabilidade financeira, poucas terapias digitais passarão do nicho. Então, o setor precisa construir um caso de valor econômico sólido e dialogar com o governo e plano para criar caminhos de financiamento. Sobre inclusão digital e equidade, aqui a gente tem um cenário brasileiro mais na jogada aí, né? Um desafio social crítico, né? Garantir que as maravilhas das terapias digitais não piorem as desigualdades em saúde. Né? Populações vulneráveis, né? Idosos, pessoas com baixa renda, região com menos conectividade, tende a ter menos acesso a smartphone, internet confiável, uma alfabetização digital, vamos colocar assim, tá? Se essas terapias digitais elas exigirem um celular moderno, uma habilidade tecnológica, a gente vai correr o risco aí de excluir quem mais precisa, que são muitos crônicos, pacientes mais crônicos, mais idosos, com baixa familiaridade digital, por exemplo, né? A inclusão digital ela passa por várias frentes. Um design acessível, com uma interface intuitiva, talvez suporte à voz para alfabetos funcionais, uma compatibilidade com aparelhos básicos, né? Parceria público-privada, para fornecer dispositivos ou internet subsidiados a pacientes de baixa renda, né, como já se faz com distribuição de medidores de glicemia, por que não um smartphone básico específico para isso, para aderir à terapia digital de diabetes, por exemplo, né? E, obviamente, os programas de educação digital para pacientes e profissionais de saúde. A gente tem que ligar muitos profissionais também precisam ser incluídos, né? Treinados para prescrever e acompanhar as terapias digitais, vencendo eventuais resistência tecnológica. A literacia digital em saúde, ela é importante, quanto a literacia em saúde tradicional, tá? Equidade também significa adaptar conteúdos culturais e linguísticos. Uma terapia digital, né, desenvolvida nos Estados Unidos pode precisar de ajustes para contexto brasileiro ou para ser útil a populações indígenas, por exemplo. Reduzir barreira de entrada acaba sendo mandatório, né, para que essas terapias digitais beneficiem não apenas uma elite urbana, mas cheguem à ampla população. Caso contrário, a gente pode ter indicador geral melhorando enquanto minorias ficam para trás, né? Que é o oposto do ideal de saúde digital democratizante, né? Esses desafios eles não são insuperáveis. Na verdade, muitos já estão sendo ativamente enfrentados por pesquisadores, reguladores e empresas, mas é fundamental ter clareza, né? O sucesso de terapia digital não vai vir da tecnologia em si, e sim de todo um ecossistema favorável. É preciso arquitetar sistemas de saúde e políticos que suportem essa inovação, ao mesmo tempo que a gente mantém um olhar crítico e científico sobre o real benefício dessas ferramentas em cenários da vida real, né? Vamos falar aqui sobre agora, sobre as terapias convencionais, um pouco sobre IA, né, e um pouco também sobre as perspectivas de futuro, né. Longe de competir, né, as terapias digitais, eles vão se integrar e potencializar as terapias convencionais. O que é possível visualizar no futuro próximo, né? Tratamento combinado, tá? Bytes e átomos, né? Farmacologia e bytes, né? Remédio e algoritmo, agindo ali de forma sinérgica ali para o bem do paciente. E essa convergência ela pode se manifestar de várias formas. Por exemplo, terapia digital e medicamento, que é o combo digital farmacológico. A ideia de um produto combinado que une fármaco a um software terapêutico já está em desenvolvimento na indústria farmacêutica. Questão de tempo, tá? Bora lá. Por exemplo, imagine ao prescrever um antidepressivo, o psiquiatra também prescreve um aplicativo de terapia cognitivo-comportamental. Ou um endocrinologista que, ao indicar um análogo GLP-1 para diabetes, também fornece acesso a uma terapia digital nutricional. Né? Já diversos estudos já sugerem que esse casamento pode produzir resultado superior à adesão e eficácia global. Né? Um caso real, né, para diabetes, uma combinação de antidiabético oral mais o aplicativo de monitoramento, né, e aquele coaching basal ali, né? A gente já falou sobre o coaching em outro vídeo, né, especificamente do que se trata isso, né? Então, se a gente combinar isso, né, ele mostrou ali redução de 1% na hemoglobina glicada, como eu comentei antes, em comparação ao fármaco isolado. Os benefícios ele acabam se multiplicando, tá, pessoal? O fármaco atua na via bioquímica, o software age nos hábitos de vida e na educação, cobrindo lacunas entre as consultas. Grandes farmacêuticas já investem em parceria com empresas de terapia digital e as aquisições delas também, né, visando lançar aí
as terapias híbridas, né, de forma regulatória. Isso vai levantar discussões mais ainda para frente, ainda que a gente não está tratando ainda atualmente, né, como, por exemplo, avaliar a combinação de um produto único. Poxa, vai ser um produto único ou produto híbrido? Né? Nos Estados Unidos, a FDA já aprovou um primeiro combo, né? Pílula com sensor mais o aplicativo para adesão em caso de antipsicótico. Na Europa se debate como enquadrar combos, né, lá no EMA versus o MDR. Né? O certo é que tal eh, tendência vai exigir uma colaboração multidisciplinar. Desenvolvedores de software aprendendo sobre pipelines clínicos de drogas e vice-versa. Para o médico, será algo novo também, né? Prescrever pílulas digitais junto com as físicas. E vai monitorar as duas. Né? De horizonte, a gente pode imaginar posologias do tipo tomar um comprimido pela manhã e usar um aplicativo terapêutico 30 minutos à noite. Essa complementariedade, né, pode reduzir doses necessárias de medicamentos, minimizar efeitos colaterais, se o software ajuda o paciente a controlar melhor a doença, talvez aí precise de menos remédio e oferecer tratamentos mais, como eu posso colocar, mais holísticos, tá? A integração de IA, né, que é um ponto aí que nos últimos 3, 4 anos é o que está bombando, né? As terapias atuais, elas já incorporam os algoritmos de decisão e personalização, mas a IA vai promover, elevar isso a outro patamar, né? Ainda mais com machine learning, que é o aprendizado de máquinas, as terapias digitais elas podem aprender com os dados de milhares de usuários e ajustar as intervenções de forma ultra personalizada. Por exemplo, um programa de perda de peso digital pode identificar que um certo perfil de usuário engaja mais com metas semanais de passos do que contagem calórica, por exemplo, né? Adaptando o seu enfoque aí de acordo, né? Chatbot com IA conversacional pode fornecer suporte 24 horas por dia, 7 dias na semana aos pacientes, tirando dúvida, oferecendo coaching motivacional em linguagem natural para quem gosta disso, né? Claro, e algo impraticável via humanos em larga escala, né? Em campos como saúde mental, né, as IAs já entregam terapia cognitivo-comportamental via diálogo, com surpreendente aceitação e algum nível de evidência de eficácia. E ainda, né, a IA pode analisar padrões sutis nos dados de uso e nos sinais coletados, por exemplo, mudança no tom de voz ou digitação que indique depressão piorando. Isso já existe. Isso já existe. Tá? Pela qualidade da tosse, avaliação qualitativa da tosse, ele identifica se era Covid ou não. Já existe. Já. Inclusive, tecnologia brasileira, muita coisa de aqui no Brasil. Né? Alertar a equipe e modificar a intervenção proativamente também. Né? Assim, é importante que a SA seja confiável e transparente. Precisa ter a caixa preta precisa estar divulgada, né? Precisa estar aberta, vamos colocar assim. Médicos e pacientes precisam confiar, né? Nesses algoritmos e precisa estar claro, né? Então, essas recomendações geradas pelo algoritmo precisam ser confiáveis, né? A explicabilidade de algoritmos, né? A caixa preta, a validação clínica desses modelos de IA embutido nessas terapias digitais são fontes ativas de pesquisa e regulação. No Brasil, né, a Anvisa, né, ela sinaliza que os fabricantes dos softwares com IA devem submeter documentação específica sobre algoritmos treinados, base de dados usadas e para escrutínio mesmo, tá? Ou seja, até o regulador ele converge, né? Terapia digital e IA andam de mãos dadas, mas com governança. Precisa ter. Se for bem implementada, a IA pode se achar para tornar as terapias digitais mais efetivas e escaláveis, personalizando intervenções como um clínico digital experiente acompanhando cada paciente de forma individual, né? Sobre os sensores, né, wearables e IoT médico, né? Outra convergência vital é entre esses sensores, esses tipos de dispositivos, né? Um glicosímetro contínuo, né? Relógio inteligente, monitor de pressão 24 horas, sensor de movimento, né? A internet das coisas médicas, né? Eu sei que tem. O cara não vai sair com o braço todo cheio de dispositivo para poder fazer mensuração para isso, né? Pelo amor de Deus, né? É, por isso que tem um protocolo FHIR HL7 para poder integrar esses dados num dispositivo só, né? E esses IoTs, melhor dizendo, né, ele fornece um fluxo riquíssimo de dados e as terapias digitais são uma camada de inteligência que traduz esses dados em uma ação terapêutica, tá? Vamos um exemplo aqui de doenças cardiovasculares. Hoje existem algoritmos que, baseados em dados de um smartwatch, por exemplo, frequência cardíaca, variabilidade, ritmo, né? Inclusive o próprio Apple Watch já
tem um relato de caso que salvou um paciente de uma fibrilação atrial, né? Ele pode detectar aí uma FA subclínica, por exemplo, né? Integrado a uma terapia digital num paciente que já tem uma perspectiva de fazer isso, aí pode disparar uma orientação para o paciente buscar avaliação antes do primeiro AVC, inclusive, né? Em diabetes tipo 1, a gente avançou para sistemas integrados onde o sensor de glicose, né, e a bomba de insulina se comunicam, o chamado pâncreas artificial, né, mas ainda há espaço para uma terapia digital complementar que motiva o paciente nos hábitos diários que nenhuma bomba corrige, como dieta, exercício, saúde mental e por aí vai, né. Os wearables de atividade e sono, né, já se mostra útil, né, uma terapia digital de insônia combinada a um anel inteligente, não é esses anel que é de plástico, o pessoal fica usando e não, tá? É um anel inteligente, tá? Ainda está longe ainda de ficar bem utilizável e barato, está muito longe, mas quem sabe um dia chega lá, a gente só precisa bater de frente para que ele chegue lá, né? Se a gente deixar de lado, nunca vai chegar lá, né? Então, esse anel inteligente, né, com monitoramento de sono, ele consegue fornecer uma terapia de sono adaptada ao padrão objetivo do usuário, aumentando também a eficácia também. No campo de reabilitação, sensores inerciais dos membros permitem que um aplicativo de fisioterapia, por exemplo, corrija em tempo real a execução de exercícios, como faria um fisioterapeuta presente. Essa junção de mundo físico com o digital deixa as terapias digitais muito mais poderosas, pois não depende apenas de autorrelatos ou uso manual, elas sentem o paciente. O desafio aqui, né, novamente, é integrar esses dispositivos de forma transparente e interoperável, evitando sobrecarga das informações e alertas falsos. Aí, mais aí com o 5G, né, e a miniaturização dos sensores, né, cada vez menor, é prova que cada paciente traga um kit de dados portáteis aí para a terapia digital processar, né, tornando essas intervenções mais responsivas e contextualizadas, né. As terapias digitais, como o FeeDigital, né, o FeeDigital, né, e o papel do médico, né. Ao convergir com o cuidado tradicional, as terapias digitais, eles delineiam um novo papel para o profissional, né. Longe de substituir médico ou equipe, eles têm que liberar tempo desses profissionais de tarefas repetitivas e amplificar o alcance, né. O termo aí como fidigital, figital, né, com Y ou sem Y, enfim, né, eles acabam ilustrando bem uma união do físico e digital no cuidado. Por exemplo, uma clínica de cardio pode adotar uma terapia digital de reabilitação cardíaca. O paciente é avaliado fisicamente no início, né? Então engaja aí por 8 semanas do programa digital em casa, com o cardiologista recebendo relatórios semanais e intervenções automáticas acontecendo. Vídeos educativos, alertas de exercícios e por aí vai, né? Ao final, o médico ele reavalia presencialmente e ajusta essa estratégia. Nesse modelo híbrido, o paciente teve assistência contínua entre as duas consultas presenciais, algo antes impossível, né? O médico, por sua vez, ele atua mais como gestor de cuidado, orientado por dado, focando onde a intervenção humana agrega mais. Por exemplo, discutir obstáculos específicos que o software detectou que o paciente enfrenta. Existe, claro, né, uma curva de aprendizado e aceitação profissional. Muitos médicos hoje mostram ceticismo ou desconhecimento sobre as terapias digitais. Por isso é importante envolver sociedades médicas na validação dessas ferramentas e treinar profissionais para interpretar os dados digitais. Por exemplo, saber lidar com relatórios de terapia digital como lida com um exame de sangue qualquer, né? A adesão do profissional ele é tão importante quanto a do paciente. Se o médico não prescreve ou não acredita, a terapia digital ela acaba morrendo na praia. A tendência aqui é reversível. Assim como a telesaúde foi acelerada pela pandemia e hoje ela está integrada a muitos serviços. As terapias digitais ela devem se tornar mais uma arma no arsenal terapêutico, né? Complementando aí medicamentos, procedimentos e um aconselhamento tradicional. O panorama traçado é de um cenário em rápida evolução e que bytes, né, e bits se aliam aos átomos para revolucionar a terapêutica, né? As terapias digitais já demonstraram o potencial de transformar desfechos clínicos e econômicos, reduções de eventos cardíacos, internações e melhorias metabólicas comprovadas, sugere que não estamos diante de mera moda passageira, mas sim de vou colocar aqui um paradigma, né, de cuidado, né? Essa mudança desse paradigma de cuidado. Só que assim, ficou claro que ainda há pedras no caminho, muitos regulatórios se ajustando, desafio de engajamento e inclusão a se superar, né. E para um público médico especializado em IA,
O chamado, o que eu vou fazer aqui é provocativo. Quem melhor que vocês para liderar essa integração do digital na prática clínica? A IA, área de expertise, para poucos, né, é uma força motriz que é silenciosa dentro de muitas terapias digitais, seja personalizando intervenções ou interpretando o Big Data, né, os grandes dados de pacientes. Assim, os médicos com conhecimento em IA têm a oportunidade única, né, de atuar como arquitetos dessa nova medicina, garantindo que a tecnologia realmente sirva ao paciente e não o contrário. E assim, o sucesso dessas terapias não significa abandonar os tratamentos convencionais, mas sim vamos elevar ela a um outro patamar, combinando ciência da computação, ciência médica e benefícios da saúde. Os próximos anos provavelmente vão testemunhar alguma convergência cada vez maior, com protocolos clínicos incluindo fármacos e terapias digitais, guidelines complementando prescrição digital, plano de saúde, reembolsando aplicativo terapêutico e paciente usufruindo de cuidados continuados, como personalizados e proativos via seus dispositivos cotidianos. E a provocação aqui, né? Estamos preparados para essa mudança de paradigma, né? Eu já falei paradigma, vou voltar aqui e falar paradigma de novo, né? As terapias digitais desafiam nossa zona de conforto, né? Exige repensar papéis, fluxos de trabalho e mesmo nossos preconceitos sobre o que constitui um tratamento, né? Mas se abraçado aí com senso crítico e entusiasmo, pode redefinir a prática médica nessa década, tornando-a mais conectada, preventiva e centrada no paciente. Como todo novo capítulo da medicina, tem risco, obstáculos, mas também a promessa aí de salvar vidas de maneiras antes inimagináveis, né? E para quem dedica a carreira em IA e saúde, não poderia haver época mais empolgante e também desafiadora para se viver, né? A era em que terapias digitais, algoritmos inteligentes se juntam à equipe do cuidado, né? Instigando a gente aí a evoluir junto com eles. As terapias elas vieram para ficar, já está acontecendo já, né? Então cada vez um volume cada vez maior e cabe nós profissionais, pesquisadores, somadores dessa decisão escrever juntos essa história, garantindo que um imenso potencial se concretize na prática clínica diária, beneficiando o paciente e o sistema de saúde como um todo, no Brasil e no mundo. Essa revolução digital, ela já começou, está acontecendo, né? A gente vai descobrir aí o quão transformadora ela ainda vai ser, e obviamente que vai depender de quão aberto e preparado a gente vai estar para inovar com responsabilidade, visão e com documentação robusta, com análise, criticando o que tem que ser para criticar, melhorando o que tem que melhorar. Ou seja, com evidência. Evidência clínica, só que evidência clínica real time. Tá? Os dados até aqui nos provocam a seguir em frente. Né? E o que a gente tem que estar é pronto para prescrever esses algoritmos.